Segue uma sequência de vídeos para fazer o alinhamento da torre. Tem alguns cuidados que são importantes que eu já vou reforçar agora no começo. Todos os parafusos que sejam solicitados para serem soltos, depois devem ser reapertados, porque senão, de fato, você vai ter problema para você fazer o ajuste e na sequência ela vai sair de ajuste porque os parafusos não estavam reapertados. O primeiro vídeo é um vídeo que ele está em câmera rápida, ele não tem áudio, todos os demais vídeos vão ter áudio e eles estão numa sequência de como deve ser feito. É possível que possa ter que ser feito 2 ou 3 vezes na primeira vez, né, que a pessoa vai fazer por não ter tanta prática. Mas é algo bastante simples a ser feito seguindo o passo a passo. No primeiro vídeo se demonstra como se deve fazer marcações na mesa para que a partir dela se faça as medições para fazer a análise de como colocar a torre então no lugar. Primeira conferência de diagonal. Com uma trena, faz a medição partindo do 10, para que se tenha uma medida mais precisa, bem no canto, bem na quina do encontro. E aí vai fazer uma medição na diagonal, buscando a outra quina de encontro. Nesse caso, 3.677. E aí anota essa medida. Então, nesse caso dessa simulação, esta medida aqui está maior, ou seja, está mais para frente do que aquela medida lá. Nesse caso, a gente está falando em 5 milímetros de diferença. Ou seja, essa torre estaria para frente e aquela parte da torre para trás. Então, agora a gente vai começar a fazer o procedimento de como se faz para fazer este alinhamento. Então, primeiro trabalho a ser feito. Neste parafuso, onde aqui temos a chave, vai ser feito um afastamento, não precisa ser todo solto, ele simplesmente vai ser afrouxado. Isso dos dois lados da torre. Para ser identificado onde é que esse parafuso aqui está, ele está aqui. O que tem que ser feito? No primeiro momento tem que ser retirada esta carenagem para de fato ter acesso a esses dois parafusos, que são os parafusos que serão afrouxados primeiro. Bom, então, após soltar, o que aconteceu? A torre, ela fica solta em relação aos patins. Isso vai fazer com que os patins não sejam forçados no momento de fazer ajuste. É muito importante não mexer nesses parafusos. Eles estarão, de fato, travados porque eles estão dando o ângulo correto da máquina. Então, os dois parafusos da extremidade não devem ser movimentados. Só esses dois. Na sequência, o que vai ser feito? Tem aqui o mancal e como pode observar, ele tem uma liberdade de ajuste, tem um oblongo aqui nos dois lados. E é aqui que vai ser feito, então, essa pequena correção. O que a pessoa tem que fazer no começo? Primeiro, ela vai ter que levemente afrouxar esses parafusos, os 4. Não precisa soltar completamente, só dar uma afrouxada. E depois tem um macete aqui para ajuste, ó. Vai colocar a chave dentro do outro e vai fazer um leve esforço. É importante que quando a gente está falando de 5 milímetros, 3 milímetros, que dá uma sensação de ser um grande volume, aqui no ajuste a gente está falando muitas vezes de 1,5 milímetro, 2. Então é um ajuste muito pequeno. Lembrando que nessa situação, nesse caso, nós temos que empurrar para trás, porque a gente precisa que a torre vá para frente. Então, nesse caso, a gente está empurrando a torre. Bom, vou reforçar uma questão que é importante. Tem que apertar bem, né, novamente, todos os parafusos que foram afrouxados. O que acontece? Feito esse ajuste, o que vai acontecer? Não é mais necessário fazer todos os cortes. Esse corte nesse sentido não se faz mais necessário, porque ele não vai mudar. Só se vai fazer novamente esse corte nesse sentido, nos 4 pontos para se fazer a medida. O que pode acontecer, principalmente quem tem menos conhecimento, quem nunca fez isso? Pode ser que esteja fazendo e aumente o erro. Então tudo bem, só vai entender o que fez, por isso que é importante que fique gravado, né? Vai entender o que fez para fazer ou ao contrário, ou fazer mais um pouco.
Lembrando, o ajuste é muito pequeno, a gente não precisa começar fazendo um grande movimento. Se tu fizer um grande movimento, tu vai ter um erro muito grande aqui na ponta. Normalmente 5 milímetros de erro de diagonal, 2 milímetros de ajuste já se fazem suficiente. Então, alguns macetes interessantes. Primeiro, um reforço. Lembrando que foi soltado aqueles parafusos dos dois lados, temos que reapertar dos dois lados. Uma outra parte importante, não é necessário normalmente ajustar os dois lados da parte do oblongo. Só um dos lados, como foi feito o ajuste desse daqui, é mais do que suficiente, mas aqueles dois parafusos que soltam os patins, é obrigatório soltar dos dois lados e depois obrigatório reapertar dos dois lados. Agora tem um macete interessante. Depois, como eu tinha explicado, né, o primeiro corte que a gente fez para a gente medir a diagonal foi esse aqui. O que vai acontecer é que tu vai fazer mais um corte para te medir uma nova diagonal. O macete é sempre cortar para dentro, né? Então, a mesma coisa aqui e a mesma coisa desse lado. Este daqui foi o primeiro corte, o segundo corte para dentro. Para também evitar erros que podem vir a acontecer, cada um dos cortes que foi utilizado, risquem, para sempre ter um corte limpo e novo, que vai ser o corte que vai ser analisado a diagonal. Esse é um macete importante que nós, no momento de fazer a instalação da máquina, normalmente utilizamos e evita erros, né? Sempre lembrando que deve ser feito dos 4 lados e aquelas 2 medições do primeiro vídeo. Ponto importante para ressaltar é por que esse tipo de situação pode acontecer. Normalmente, né, para fazer o deslocamento, se aumenta toda a velocidade para se deslocar e se posicionar e se dar o ponto zero. Tem que tomar um cuidado de, depois de fazer esse posicionamento, reduzir essa velocidade para, de fato, executar o corte. Porque uma vez que se entra numa velocidade alta na pedra, pode se forçar e se jogar para trás ou, de fato, para frente a torre. Um segundo ponto importante a ser reforçado é a afiação da serra, porque principalmente nos cantos mais afastados, quando vai ser cortado, em materiais duros, se a afiação da serra não estiver legal, ela está forçando bastante a torre, e isso pode vir, ao longo do tempo, fazer com que se movimente a torre e tenha que se fazer algum ajuste. Não é normal se fazer ajuste regular, é algo que é anormal, então cuidar com esses pontos é importante e reforçar também para o time de uso é algo importante.